Bom, continuando, olha só, o parlamentarismo brasileiro ainda estava sujeito ao poder moderador, que permitia ao imperador depor o presidente do Conselho dos Ministros a qualquer momento. Aqui, na página 39, nós vamos começar a ter a primeira revolução contra o governo, que é a Revolução Praieira. A chamada Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco no ano de 1848, foi um movimento popular que questionava a concentração da terra e de renda, bem como a miséria em que viviam as camadas populares. Quer dizer, uma pessoa detinha um poder enorme e os outros ficavam sem nada. Quando a cana-de-açúcar deixou de ser a principal fonte de lucros, o governo federal perdeu o interesse pela região. E aí, os problemas foram ampliados. Dessa forma, em 1844, Pernambuco era palco de constantes manifestações sociais. Muitas dessas manifestações eram contra os comerciantes portugueses que tinham vantagem na região. E quer dizer, a maioria do povo não tinha nada, aí com o comércio do açúcar não tendo mais aquela explosão que ele teve, porque depois a Antilhas veio e tomou esse poder deles, né? O Brasil deixa de exportar a cana-de-açúcar, e aí o serviço que tinha naquela região, as pessoas que tinham uma sobrevivência melhor passaram a perder, e aí o governo perdeu o interesse e não fazia mais investimentos naquele local. A Revolução Praieira, ela teve seu nome no jornal Diário Novo, localizado na Rua da Praia, em Recife. Ele era o principal veículo de propaganda do Partido Liberal naquela província. Com o objetivo de conter as manifestações, o governo imperial substituiu os liberais que estavam no governo da província pelos conservadores, acirrando ainda mais os ânimos dos praieiros. Em janeiro de 1849, foi publicado um documento revolucionário elaborado por Borges da Fonseca. O intitulado Manifesto ao Mundo defendia o direito ao voto livre e universal, a liberdade da imprensa, a extinção do poder moderador, maior autonomia às províncias e o fim do monopólio português no comércio. Embora apresentasse alguns pontos de caráter socialista, possivelmente um reflexo dos movimentos sociais ocorridos na França no ano de 1848, os praieiros não manifestavam nenhum questionamento em relação ao trabalho escravo. Quer dizer, para eles ainda o trabalho escravo era uma maravilha, porque eles tinham uma mão de obra é, sem ter que pagar nada. Quer dizer, eles pagavam com o alojamento do jeito que eles queriam, a comida do jeito que eles queriam. A repressão imposta pelo governo imperial aos revolucionários de Pernambuco marcou a consolidação da aristocracia rural no comando da política brasileira. A década de 1850 foi o auge da política do império a serviço da elite, mantendo as classes populares à margem e consolidando um modelo econômico escravocrata e agroexportador cafeeiro. Organizando a história. Aqui é para colocar verdadeiro ou falso, né? Teve como uma de suas causas o abandono que sofreu o Nordeste após a cana-de-açúcar deixar de ser o principal produto da economia brasileira. Verdadeiro. Apesar da permanência do trabalho escravo em Recife, havia igualdade de condições materiais e de trabalho entre os habitantes urbanos. Falso, né, gente? Não tinha uma igualdade, a gente acabou de falar. O Manifesto ao Mundo pregava a igualdade social e clamava pela abolição do trabalho escravo. Falso. O principal veículo de propaganda do Partido Liberal na província era o jornal Diário Novo. Verdadeiro. A Revolução Praieira pode ser apontada como movimento regional causado por políticas federais. Falso. Não foi por políticas federais. Economia. A emancipação política do Brasil, em 1822, não garantiu ao país avanços ou mudanças na economia. Durante o século XIX, ainda predominavam as mesmas características econômicas agrícola, latifundiária, exportadora e baseada na mão de obra escrava. A partir de 1840, o café passou a ser a grande riqueza de exportação, com os ganhos obtidos e com os ecos de mudança
que ocorriam no mundo do mercado interno brasileiro, apesar de manutenção de trabalho escravo, sofreu uma expansão em virtude da chegada das famílias imigrantes. É importante lembrar que a escravidão foi um grande empecilho para o desenvolvimento do comércio interno, pois os trabalhadores escravizados não tinham condições de consumir as mercadorias. Quer dizer, se todas as pessoas naquele período fosse um trabalho assalariado, eles teriam condições de consumir o que era plantado aqui através de compras de alimentos e de tudo mais. Como não era escravos, quer dizer, o Brasil ele acabou sendo um grande empecilho para ele próprio, porque aí não tinha um consumo que poderia ter, como já estava acontecendo em outros países. Aqui na página 41, observe abaixo como estavam divididas as lavouras de café no interior de São Paulo. As primeiras fazendas de café foram estabelecidas no Vale do Paraíba, Vassouras, Valência e Barra Mansa, e apresentava tecnologia bastante primitiva, que causava o esgotamento do solo em pouco tempo. A mão de obra escrava era utilizada em larga escala. No interior da fazenda eram elaborados de forma artesanal os instrumentos necessários à produção. Rodos para a secagem do café no terreiro, sacaria, ferramentas, entre outros objetos. O transporte do café até o porto do Rio de Janeiro era realizado por tropas de mulas e não havia separação entre os produtores e os exportadores. Geralmente, os fazendeiros de café tinham um depósito próximo ao porto, onde armazenava, comercializava e organizava a exportação do produto. A inexistência de um setor mais desenvolvido impedia uma exportação mais lucrativa. A produção do café no Rio de Janeiro teve seu apogeu por volta de 1850. Iniciou seu declínio a partir de 1870. Os grandes fazendeiros eram também membros integrantes da corte, ministros e pessoas ligadas às decisões políticas. O fato de fazendeiros da corte necessitam de mão de obra contribuiu para que a escravidão se estendesse até 1888 no Brasil, coisa que nos outros países ela já tinha acabado. E aqui no Brasil, eles ainda se recusavam a libertar os negros. As fazendas do Oeste Paulista, Bragança, Itu, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e Bananal se desenvolveram um pouco mais tarde e usufruíram das experiências dos fazendeiros do Vale do Paraíba. As técnicas mais apuradas e a mão de obra de imigrante garantiram maiores lucros aos cafeicultores. As famílias estrangeiras que vieram trabalhar nessas plantações também contribuíram com seu conhecimento de técnicas mais modernas. Quer dizer, os escravos eles não tinham a menor noção. O que mandavam eles fazer, eles faziam, mas eles não entendiam de agricultura. Quando vieram os imigrantes, né, para o Brasil, é que deu um grande pulo na plantação do café, porque aí eles vieram com experiência, eles sabiam desse cultivo e eles foram aprimorando e melhorando a cultura do café aqui no Brasil. Aí depois veio o surto da industrialização. Ainda que as características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX tenha sido agrícola, monocultura e voltada para a exportação durante o segundo reinado, o Brasil viveu um período de desenvolvimento da indústria. Esse desenvolvimento foi denominado de surto em razão de uma curta fase. Um dos responsáveis por esse processo foi Irineu Evangelista de Souza, de origem humilde. Irineu recebeu o título de barão e depois Visconde de Mauá. Por sua contribuição à industrialização do país, ele se associou aos banqueiros mais prósperos da Inglaterra, os Rothschild, e desenvolveu inúmeros projetos, como a criação do Banco Mauá, a companhia que contava com filiais na Argentina, no Uruguai, na França e na Inglaterra. As iniciativas empresariais do Visconde de Mauá na economia brasileira foram decisivas para lançar a semente da modernização no Brasil, o Império. Somente a partir da metade do século XX, a situação ela começou a se modificar no Brasil. Em 1844, o Brasil determinou a chamada Tarifa Alves Branco, a qual elevava de 30% a 60% as taxas cobradas pela entrada de produtos importados no país. A intenção do então ministro da Fazenda, Alves Branco,
era encarecer o produto estrangeiro, diminuir o déficit do Estado e proteger o capital nacional. Quer dizer, ele aumentava os impostos dos produtos que vinham de fora do Brasil, e no Brasil o imposto era mais baixo, aí quer dizer, nenhum que viesse fora do Brasil ia conseguir alcançar o preço do Brasil, e aí as pessoas passavam a consumir produtos brasileiros. Aqui tem Organizando a História, na página 43, para vocês responderem. Na página 44, Cultura e Sociedade. O segundo reinado, as transformações políticas e econômicas começaram a gerar mudanças sociais também. Com o aumento do processo de urbanização e a progressiva substituição de mão de obra escrava pela livre de imigrante, isso muda toda a sociedade. A Inglaterra, que havia promovido a Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, desejava ampliar o seu mercado de consumo. E aí, para ampliar esse mercado de consumo, tinha que ser homens livres e assalariados. Né? A lei britânica ela teve impacto na economia do Brasil, pois diversos navios brasileiros foram apreendidos e os escravizados libertados. As próprias autoridades brasileiras reiteraram a lei inglesa, criando a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia a entrada de novos escravos no país. O fato gerou mudanças na dinâmica populacional, aumentando o chamado tráfico interno ou interprovincial. Esse movimento consistia no deslocamento de escravizados das áreas com menor movimentação da economia. Então, o que aconteceu? Começou a ter um comércio interno de escravos. Como não poderia mais trazer escravos de fora, o escravo, além de ter ficado mais caro, ele começou a ser vendido internamente. E houve um período de tráfico de escravos também, que eles pegavam alguns escravos do Brasil e vendiam para outros lugares com um preço muito mais alto e um lucro muito maior, né? A maioria se dirigia para as fazendas de café a oeste paulista, estabelecendo um contrato de parceria. Isso também aconteceu. Você emprestava os escravos como se fosse um empréstimo, mas você recebia por eles, e eles trabalhavam em áreas que precisavam mais do trabalho deles. Aqui na página 45 tem Interpretando o Documento. Vocês vão ler para responder as questões abaixo. Aqui, Lei das Terras. Com a chegada dos imigrantes e com o aumento da população urbana, os integrantes da elite, especialmente a agrária, passaram a temer uma invasão ou a perda de suas propriedades. Esse temor levou diversos integrantes do governo e também proprietários de terras a pressionar o imperador pela elaboração de uma lei que garantisse a posse das terras a seus donos e impedisse o acesso de outros grupos para a compra ou a ocupação das propriedades. Dessa reivindicação resultou a promulgação da Lei das Terras, em 1850. Ela determina que a propriedade de terras no país somente seria reconhecida por meio da posse de um documento assinado por um juiz, comprovando sua obtenção de compra. É como se fosse a escritura dos dias de hoje. Quando você compra alguma coisa, faz-se um contrato, se você não terminou de pagar. Quando você termina, você vai lá em cartório, você registra essas terras em seu nome, e aí você tem um comprovante que você é dono daquela terra, daquela casa, daquele apartamento e assim por diante. Assim, a concentração das terras produtivas nas mãos de grande latifundiário que havia sido confirmado pela Constituição. Quer dizer, eles já tinham as terras, aí com esse documento eles passaram a ter grandes latifúndios, são grandes quantidades de terra. Cotidiano nos centros urbanos. Durante o segundo reinado, na década de 1850, ficou conhecido como um período de estabelecida financeira e de calma. A estabilidade financeira foi conquistada com o desenvolvimento da economia cafeeira, o surto da industrialização. A calma adveio da trégua dada pelas revoltas internas que acompanharam a vida do Brasil emancipado em 1822. Bom, aqui, olha, a gente praticamente termina esse capítulo, né? Dei uma lida na página
que está faltando, que é a página 47, e responda a página 48 e 49, ok? Dá uma lida no capítulo e dá uma grifada naquilo que vocês não entenderam. Tchau, fiquem com Deus.